Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos de volta para mais um ClimaCast. O ClimaCast que é uma iniciativa da RTC juntamente com a Agrimet. Nosso último encontro acabou não ocorrendo, mas não tem problema, estamos de volta aqui com informações para esse início de safra de inverno, que logo logo os agricultores do Rio Grande do Sul vão estar implantando em suas áreas. A boa notícia é que ao longo dessa última safra nós tivemos aí produtividades muito boas da cultura da soja no Rio Grande do Sul, assim como a gente já vinha previsto, né? Tinha na realidade previsto, com os modelos de simulação, com produtividades oscilando entre 50 e 70 sacas por hectare. Isso acabou se confirmando, né? Com uma média de 65 sacas por hectare para o estado, porém com produtividades variando aí de 40 a 90 sacas, dependendo obviamente das condições, né, de manejo das culturas e também das condições específicas de clima de cada região. Muito bem, iniciando agora a nova safra de inverno, é importante que a gente comece a ver como é que estão as condições, mas a gente volta a trazer aqui, né, aquela situação mais específica para mostrar para vocês como é que foi a ocorrência de chuvas ao longo do mês de abril. A gente vê que as chuvas não foram, né, de volumes muito elevados, mas variaram bastante no estado. Então a gente vê que para o mês de abril aí as chuvas variaram entre cerca de 25 milímetros em algumas regiões, mais ao norte, mais para o oeste, volumes um pouco maiores, e isso obviamente trouxe aí uma anomalia, como a gente pode ver aqui, negativa para todo o estado. Então o mês de abril foi um mês de poucas chuvas, isso na realidade beneficiou a colheita da cultura da soja, porém baixou aí com certeza a disponibilidade hídrica dos solos, né, para aquelas culturas que ainda estavam mais atrasadas e dependendo ainda dessa umidade. Mas de um modo geral a gente vê que houve uma situação muito favorável para a colheita, apesar das chuvas terem ficado abaixo da normalidade. Para esse começo do mês de maio, estamos aí, né, finalizando basicamente o primeiro decêndio do mês de maio, a gente vê claramente aí que as chuvas ainda continuam com poucos acumulados, né, expressando uma variação negativa em algumas regiões, né, uma anomalia negativa em algumas regiões, porém já positivas em algumas. Então esse acumulado que a gente vê aí da ordem de 25, chegando até em algumas regiões 75, 100 milímetros, está dentro aí do que seria o esperado para esses 10 primeiros dias do mês de maio. Bom, o que a gente tem de expectativa pela frente? É que as chuvas, então em azul nós observamos aí as chuvas ocorridas, né, nas diversas regiões, como a gente vai mostrar aqui, mas a gente tem a expectativa aí de chuvas para os próximos 30 dias com acumulados em torno de 100 milímetros. Então vejam que isso vai trazer uma condição de disponibilidade de água no solo muito provavelmente boa, se bem que é aquela velha história da gente confiar mais na previsão dos próximos 30, ou melhor, 10 dias e posteriormente é mais um sinal, mas de qualquer forma o que a gente vê são chuvas da ordem de 100 milímetros aí para São Luís Gonzaga, 113 milímetros, 115 milímetros em Santa Rosa, da ordem de 117 a 118 milímetros em Campo Novo, Água Santa com 114 milímetros, Sarandi, né, com volume também de 116 para 117 milímetros, a mesma coisa aí muito próximo ocorrendo em Não Me Toque com 106 milímetros, Ibirubá com 100 milímetros, como a gente pode observar também na figura aqui com as barras vermelhas, indo para Panambi 110 milímetros, voltando a aumentar um pouquinho a chuva, Cruz Alta novamente aí caindo um pouquinho para 105 milímetros, chuvas bem distribuídas, Tupanciretã com cerca de 90, já indo mais para o sul, Júlio de Castilhos com 87,9 e aí sim no centro-sul da região, né, já um pouco mais preocupante a ausência de chuvas aí até o final do mês de maio, com a chuva retornando somente nos últimos dias de maio e começo do mês de junho, porém com volumes de apenas 46 milímetros, a mesma coisa acontecendo em Caçapava do Sul, em Bagé e finalmente em Arroio Grande com cerca de 55 milímetros. Bom, como eu havia mencionado, isso vai impactar essa ausência de chuvas ou vem impactando, então aqui nesse primeiro mapa do lado esquerdo
Em termos de armazenamento relativo de água no solo, nós observamos aí para o dia 1º de maio, né, uma condição bastante restritiva em algumas regiões, principalmente aqui no Planalto e mais no centro do estado, pegando parte da região sul. Já no noroeste do estado, uma situação um pouco melhor de disponibilidade de água no solo, e depois, com as chuvas que foram sendo observadas, houve uma melhoria, né, até o dia de ontem, dia 10/5, nessa disponibilidade, né, em grande parte do estado, com exceção do extremo norte e noroeste, onde observa-se ainda uma baixa disponibilidade de água no solo. Seguindo em frente, a gente vê que com a previsão de chuvas que a gente tem para os próximos 30 dias, né, a gente vê uma melhoria das condições de forma generalizada, né, principalmente no noroeste, no Planalto e noroeste centro, enquanto no centro-sul, gradativamente, essa disponibilidade de água vai piorando. E mais para o meio do mês de junho, já no dia 9, a gente vê uma melhoria generalizada em função das chuvas que estão previstas mais para frente. Então veja que essa é a expectativa que a gente tem. A gente sabe que isso antecede ainda a implantação da cultura do trigo e outros cereais de inverno, mas de qualquer forma já é uma notícia de que a gente vai ter pelo menos boas condições de disponibilidade de água no solo para a implantação dessas culturas. O que preocupa é o que vem pela frente, e aqui a gente traz a previsão climática. Essa imagem mostra que o Pacífico Equatorial já se encontra numa condição muito clara de neutralidade. Isso a gente vê aqui que até o final do mês de abril ainda fechou numa condição de laninha, né? Completando aí mais de 5 trimestres móveis com anomalia negativa, né? Menor do que menos 0,5, que caracterizou um laninha aí de moderada intensidade. Para o Rio Grande do Sul, a situação não foi típica, justamente voltando um pouco aqui no mapa da anomalia de temperatura pelo aquecimento das águas do Atlântico, que beneficiaram aí a ocorrência de chuvas na região. Então esse não foi um ano de laninha clássico, onde normalmente o Rio Grande do Sul sofre com chuvas abaixo do normal. Muito pelo contrário, as chuvas foram bem distribuídas, como a gente mostrou ao longo dos diversos climacasts que a gente teve aqui. Bom, daqui para frente a expectativa é de que a grande maioria dos modelos indique uma condição de neutralidade, apesar de que existem alguns modelos, como a gente observa nessa figura da direita, do modelo do IRI, né, de anomalia da temperatura da superfície do mar, mostrando a possibilidade de um retorno de um El Niño, enquanto outros modelos mostram a possibilidade de retorno Laninha, mas a grande maioria dos modelos mostrando uma situação de neutralidade, e isso deve persistir até o final do ano. Obviamente, para o segundo semestre, olhando agora o gráfico da direita, a gente vê aí claramente que ainda existe uma incerteza grande com a possibilidade da volta de uma laninha, mas também aumentando a probabilidade de ocorrência de um El Niño. Veja que isso é muito para frente, né? Então fica difícil a gente garantir aqui o que pode acontecer, mas em termos probabilísticos, a gente vê que a maior probabilidade ocorre ainda para a condição de neutralidade. Durante o inverno, né, que vamos ter aí as culturas de inverno se desenvolvendo, principalmente a cultura do trigo, a gente vê aí a predominância de uma condição de neutralidade, que a gente sabe bem que essa condição normalmente não beneficia a cultura, aí, as chuvas e, consequentemente, as culturas no estado do Rio Grande do Sul. Mas, obviamente, a gente tem que estar acompanhando, vendo o que vai acontecer, né? E uma dessas informações, ou melhor, essas informações se confirmam quando a gente começa a avaliar também os modelos do sistema europeu e do sistema australiano. Então veja que pelo sistema europeu, muito parecido, existem alguns modelos indicando condição de El Niño até o final do mês de novembro, enquanto que outros Laninha, mas a grande maioria numa condição de neutralidade, o mesmo sendo apresentado aqui pelo modelo australiano. Mas veja que a tendência que mostra o modelo australiano já volta a imbicar aqui para baixo, o que indica o retorno de uma laninha, mas ainda é muito cedo, como eu disse, para a gente tentar prognosticar esse tipo de coisa. Por enquanto, ficamos com a condição de neutralidade até o fim do ano, e essa possibilidade é uma possibilidade concreta em função dos vários modelos e os vários centros de pesquisa em climatologia que a gente está vendo aqui. Bom, quando a gente parte para as previsões climáticas, então a partir daí
a gente começa a analisar primeiramente as informações do INEMET, onde a gente vê aqui que para o estado do Rio Grande do Sul vai haver uma pequena variação de chuvas aí pro trimestre, oscilando de 400 a 500 milímetros, que é um valor muito bom, porém isso ainda indica uma anomalia levemente negativa, principalmente aqui no Noroeste, no Planalto, tá? Como mostra essa figura do centro. Então veja que a figura da esquerda mostra o volume previsto para o próximo trimestre, maio, junho, julho, né? Um trimestre que nós já nos encontramos. A figura do meio mostra qual seria a anomalia, portanto anomalia negativa, levemente negativa, e qual a probabilidade disso efetivamente acontecer. Então veja que a probabilidade, principalmente no Planalto e no Noroeste, ela fica aqui em torno de 50% e 60%, ou seja, é a classe que tem maior probabilidade de ocorrência. Logicamente, essa não é a única previsão, mas ainda olhando para o INEMET, a gente vê agora o prognóstico climático mês a mês. Então a gente vê aí chuvas para o mês de maio ainda levemente abaixo do normal. Para o mês de junho, as chuvas devem ficar dentro da normalidade em grande parte do estado, enquanto que no mês de julho deve voltar aí um sinal de anomalias negativas, porém levemente negativo. Então a gente não aposta aí num cenário tão drástico em termos de chuva para esse inverno, principalmente aí englobando os meses de maio, junho e julho, né, a partir de quando as culturas, os cereais de inverno já vão se encontrar no campo. Partindo agora para a previsão do CPTEC, junto com o INEMET e também com a FUNSEMI, a gente vê a mesma tendência para o Rio Grande do Sul de chuvas com maior probabilidade de ficarem abaixo da normalidade, levemente abaixo do normal. Situação que se confirma com a previsão do IRI, né, principalmente para o trimestre maio, junho e julho, enquanto que para os demais trimestres, essa tendência, né, que são os trimestres móveis, junho, julho, agosto, setembro e agosto, setembro, outubro, já mostram um cenário um pouquinho mais dentro da normalidade, apesar de que parte, né, do estado ainda deve sofrer com chuvas abaixo do normal. Seguindo para o prognóstico do ECMWF, esse prognóstico ainda para maio, junho e julho, em breve esse prognóstico vai estar sendo atualizado, a gente vê também a tendência de chuvas levemente abaixo do normal, né? Mas é a classe que predomina nos meses, no trimestre maio, junho e julho, e isso aqui já da mesma forma que a gente viu para o IRI, diminuindo essa tendência de chuvas abaixo do normal para os demais trimestres móveis. E finalmente a previsão do NOAA, né, do Climate Forecast System, onde a gente vê também uma tendência para o próximo trimestre de chuvas abaixo do normal, sendo que os demais trimestres com a chuva tendendo à normalidade. Então veja que numa situação como essa, fazendo um consenso, o que a gente consegue observar aqui para esse próximo trimestre, por todas essas fontes que a gente consultou, né, as 5 fontes diferentes, a gente vê aí que as chuvas no estado do Rio Grande do Sul devem ficar ligeiramente abaixo do normal, o que não necessariamente implica em condições de déficit extremo para as culturas de inverno que vão entrar no campo aí a partir do mês de maio, né, ao longo desse mês de maio. Para as condições térmicas, o que a gente vê aí é um modelo que é o INEMET indicando chuvas, ou melhor, temperaturas, desculpem, um pouco abaixo do normal, enquanto os outros modelos oscilando aí entre levemente acima do normal e dentro da normalidade, o que nos dá uma tendência de normalidade para as condições térmicas. Ainda é cedo para se falar de geada, a gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul é um estado muito sujeito à ocorrência de geadas, mas as geadas de inverno. Então, olhando para esse prognóstico, a gente vê que na realidade as geadas não devem ser geadas precoces, apesar de que ondas de frio podem ocorrer já ao longo desse mês de maio, mas as geadas de junho, especialmente no mês de julho, são as que estão mais prováveis de ocorrer numa condição como essa. Obviamente, essa informação relativa à geada é muito mais precisa quando a gente olha para a previsão de tempo, né? Então é importante que a gente continue monitorando as condições de previsão de tempo por diversas fontes, né? Aqui para vocês a gente trouxe a informação de chuva do NOAA, mas é importante que vocês consultem diversas fontes para ter uma melhor informação a respeito do que pode vir a acontecer com as temperaturas e continuem acompanhando isso periodicamente, né? Agora, vale lembrar que alguns institutos fornecem previsões de geada
e é importante que a gente reconheça que previsões de geada, elas diferem quanto a classificação delas. Então a gente tem a geada do ponto de vista meteorológico, que significa temperaturas abaixo de 5 graus no abrigo, o que nos daria em torno de 0 grau na superfície da vegetação, que a gente chama de temperatura mínima de relva. Nessa situação, a geada do ponto de vista agronômico não se estabelece, porque 0 grau na folha não chega a causar dano, principalmente na cultura do trigo, que é uma cultura mais tolerante ao frio. Se bem que na fase reprodutiva ela se torna muito suscetível ao frio. Mas de qualquer forma, então a gente tem que estar acompanhando, né, os prognósticos de geadas do ponto de vista agronômico, que significa o quê? Danos para as culturas, e normalmente isso é expresso através da temperatura mínima no abrigo em torno de 2 a 3 graus Celsius, o que representaria na superfície exposta ao relento, ou seja, na relva, na vegetação, algo em torno de menos 2 a menos 3 graus Celsius, e aí sim causando danos às culturas agrícolas. Bom, era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Agradeço a atenção de todos, peço que vocês continuem acompanhando os nossos ClimaCasts, se inscrevam em nosso canal e fiquem atentos às condições agrometeorológicas para as culturas do Rio Grande do Sul. Entrando agora na cultura de inverno e logo em breve vamos avançando, né, ao longo do ano e chegando aí para a cultura do milho já no segundo semestre, mas de qualquer forma, continuem aqui com a gente, é um prazer tê-los aqui, espero ter ajudado de alguma forma e um grande abraço a todos.